Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na santa e inerrante palavra do Senhor. Desta feita vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, de onde vamos extrair uma reflexão para nossas vidas, para o nosso dia a dia. Nós vamos ler apenas o versículo de número 25 e 26 do livro de Atos dos Apóstolos. O versículo número 25 diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Glória a Jesus. Queridos irmãos, a história nos conta que Paulo e Silas foram presos porque da perseguição ao Evangelho de Cristo. Paulo chega em Filipos e ganha uma jovem, uma moça para Jesus, chamada Lídia, e vai espalhando o Evangelho, pregando em Troade e caminhando, levando a palavra do Senhor. E fazendo a missão, Paulo pregando o Evangelho, a notícia correndo e levantando a ira daqueles que são contra o nosso Senhor, aqueles que não aceitaram, como até nossos dias tem hoje, tem muitos que não aceitam, não quer saber de falar de Jesus. Ali despertando a ira, até mesmo dos judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias. Paulo, pregando o Evangelho, ele se deparou com uma mulher que tinha um espírito de adivinha, um espírito adivinhador, qual adivinhava e dava lucro aos seus senhores. Essa mulher, além dela ser escrava de um espírito maligno, do maligno, ela era escrava também do homem, que tinha homens que dominava ela e usava ela como um instrumento do maligno com espírito de adivinho para ganhar dinheiro, para ter lucro para suas vidas. E essa mulher seguiu a Paulo e a Bernabé, e seguindo a Paulo, ela saiu atrás deles, dizendo: esse homem são servo do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Bom, até aí ela não estava mentindo, mas era o espírito maligno que estava nela, falando um momento de verdades, para se camuflar e querer se infiltrar no meio do Evangelho. Mas Paulo era um homem que tinha comunhão com o Senhor, tinha visão do Espírito, e a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E quem é ovelha tem comunhão, e quem tem comunhão tem diálogo com Deus, ouve e conhece quando é a voz de Deus. E Paulo, e vendo aquilo, ela insistiu atrás dele, repetindo as mesmas conversas por muitos dias, onde Paulo ia indo atrás. Isso você dá ainda para entender que a Bíblia vai dizer que por muitos dias aquela mulher seguia com aquele, ela tinha um espírito de adivinha e ela seguia, e ela dizia: ó, esse homem são homens de Deus, esse homem são homens enviados por Deus para vos ensinar o caminho da salvação, anunciar o caminho da salvação, são servos de Deus.
E Paulo ele se indignou, ele não aceitou aquilo. Se Paulo fosse um cego espiritual, Paulo adotava ela logo como um vaso de Deus, ele dizia, não é usada e é instrumento, mas Paulo ele não foi um cego espiritual. Paulo tinha comunhão com Deus e visão espiritual. Isso é muito importante, porque quem tem comunhão com o Senhor tem discernimento de espírito. Porque a comunhão com Deus, ela gera essa intimidade que dá discernimento, dá visão. Quem tem comunhão com Deus, até em meio ao momento de dificuldade, recebe alegria no lugar de tristeza. Você vê que João capítulo 11, versículo 32 ao 44, vai nos relatar a história de Marta e Maria e Lázaro, uma família que tinha comunhão com Jesus. E no momento de tristeza, Jesus ressuscitou a Lázaro e deu alegria. Então, a comunhão dá louvor no momento difícil, no momento de perseguições, de sofrimento. Quem tem comunhão tem louvor para louvar a Deus. Então, a gente vê isso na própria vida de Paulo e Silas, que em meio à prisão eles louvaram e oraram ao Senhor. E a comunhão, biblicamente, ela revela que tem força no lugar da fraqueza. Na vida de Paulo a gente vê isso, né? Capítulo número 12, Paulo vai relatar do espinho na carne e que ele clamou ao Senhor, e o Senhor disse, a minha graça te basta. A comunhão, ela nos dá força na fraqueza. E Paulo vai dizer, quando penso que estou fraco, estou forte. Mas isso é comunhão com Deus. Então, Paulo ele tinha comunhão, e quem tem comunhão tem discernimento espiritual. Graça para suportar e vitória nas tentações. Quem tem comunhão tem vitória nas tentações. Aí Paulo, vendo aquilo, a mulher insistiu. Isso fez com que Paulo fosse se indignando. E Paulo, dado momento, ela seguindo atrás deles, são homens de Deus que eu vos anuncio o caminho da libertação. Paulo voltou por cima do corpo, sabendo que aquilo não era Deus, e que não era simplesmente a voz de um ser humano natural, mas que tinha um espírito maligno ali. Paulo voltando, indignado com aquilo. Quando o texto diz que Paulo estava indignado, isso significa que Paulo não se conformou com aquela voz, não acreditou, não aceitou aquilo, não aceitou a voz que não era a voz de Deus, mesmo que estava dizendo uma coisa boa. É isso que nós cristãos temos que ter muito cuidado, que às vezes não é a voz de Deus, mas para se infiltrar, para trazer um engano, vem dizendo até coisas boas, profecias, revelações, que parece que é Deus, mas são espíritos que não é de Deus. E é preciso ter uma vida de oração. Se nós formos analisar o texto, podemos ver que Paulo e Silas eles oravam ao ar livre, orava secreto, tinha vida de oração. E essa vida de oração termina sustentando a comunhão com Deus. E aí Paulo e Silas ele repreendeu, precisamente Paulo, virou para aquela mulher e disse, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora, o espírito maligno saiu daquela mulher. Mas a mulher, sendo liberta do espírito maligno que a oprimia, fazia de escravo tanto do inimigo como de homens que também valorizavam as coisas do inimigo, Paulo foi perseguido, Paulo foi caçado por aqueles homens, os homens daquela cidade, e prenderam Paulo e Silas. E uma das causas que mais fez com que tiveram raiva de Paulo e Silas, além de estar pregando o evangelho do reino, foi que Paulo e Silas tirou um lucro que aqueles homens ganhavam vindo do maligno. E a Escritura vai dizer, do que vale o homem ganhar o mundo e perder a alma para o inferno.
às vezes uma libertação tira um lucro que não é vindo de Deus, mas dá valores nos céus. E Paulo foi preso. Pegaram Paulo e levaram à prisão. E mandaram ficar preso e que guardasse em segurança. Depois de Paulo ter sido açoitados com vara, Paulo e Silas, levados açoites com vara, a multidão unida contra eles, espancaram eles, machucado, com o corpo machucado, dolorido de ter apanhado, agora presos, acorrentados e vigiados em uma prisão. Aí o que é lindo dessa história, eu falei que quem tem comunhão tem louvor nos momentos de perseguição. Paulo e Silas estavam com o seu corpo machucado e estavam presos. Mas a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. A Bíblia não diz que eles começou a orar precisamente à meia-noite. A Bíblia relata que eles oravam, por volta da meia-noite eles estavam orando. Subentende-se que deu meia-noite e eles estavam em oração e adoração ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam e louvavam ao Senhor, de repente sobreveio um terremoto e quebrou, rompeu, as prisões se abriram, abalou os alicerces da cadeia e todas as portas, se você for ler direitinho o versículo de número 26, o finalzinho, vai dizer que todas as portas se abriram e foram soltas as prisões de todos. O terremoto ele não derrubou casa, mas abriu portas que estavam fechadas. O terremoto não derrubou as casas, mas as prisões, as cadeias que prendiam a mão dos presos, as correntes caíram, se soltaram. Nós observamos que o que causou esse terremoto, o que atraiu esse terremoto que abriu portas, quebrou correntes, fez com que as correntes se soltassem da mão dos prisioneiros, foi a oração e a adoração de Paulo e Silas. E a Bíblia é clara em dizer que os prisioneiros todos ouviam Paulo e Silas. Aqui nós observamos dois prisioneiros que não deixou a sua alma se prender junto com a cadeia que prendia o seu corpo. Aqui os chamamos de prisioneiros de almas livres. Eles estavam presos o corpo físico, mas a alma estava livre para adorar ao Senhor. Paulo e Silas, ele nos ensina uma ótima lição para nossas vidas. É que as prisões, as perseguições, as lutas do dia a dia, as enfermidades, ela pode prender a nossa carne, o nosso corpo, mas a nossa alma continua livre para adorar ao Senhor. Não devemos deixar a nossa alma se prender junto com os problemas, porque quando isso acontece, somos vencidos pelas lutas, pelos problemas. Mas quando os problemas nos cercam, as prisões batem na porta, e nós não deixamos que isso venha prender o nosso espírito, a nossa alma, e em meio a isso adoramos ao Senhor, o Senhor ele envia terremoto, ele envia providência para abrir as prisões de nossas vidas. Me faz lembrar de Jó, que perdeu tudo, seus filhos, suas fazendas, sua saúde, mas não deixou que a sua alma se prendesse na situação. E a Escritura Sagrada vai dizer que Jó, no pó e na cinza, ele orou ao Senhor
ele bendizia o nome santo do Senhor. E Deus irou o cativeiro de Jó. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, os dias são maus, as lutas e as provações batem na porta sem avisar. Mas existe algo importante em nossa vida, a comunhão com o nosso Deus através da vida de oração. A comunhão com Deus, ela nos dá alegria nos momentos tristes, nos dá louvor em meio às perseguições. Se Paulo se entrega à angústia, ao sentimento de tristeza e de dor, se ele deixa o sentimento dominar a eles, as prisões não tinham se abrido. Se nós formos a fundo mais um pouquinho nesse texto, nós vamos ver que a oração e o louvor romperam cadeias espirituais. Que por volta da meia-noite Paulo e Silas ainda cantava e louvava ao Senhor. E a Bíblia faz questão de dizer que os outros prisioneiros que estavam ali ouviam o louvor e a oração de Paulo e Silas. Agora você pode observar que quando Deus mandou o terremoto, que as cadeias caíram das mãos dos prisioneiros e as portas se abriram, os prisioneiros já estavam libertos espiritualmente. Porque se eles não tivessem liberto espiritualmente, eles tinham fugido quando viram as portas abertas. Eles tinham corrido, aproveitado a oportunidade para fugir. Mas eles, libertos espiritualmente, eles teve a oportunidade de continuar no erro e sair fugindo. Eles permaneceram ali e não fugiram. Isso revela a libertação espiritual. Mas como isso aconteceu? Através da oração e adoração de Paulo e Silas. Prisioneiro com a alma livre, adora ao Senhor em meio à luta. Prisioneiro que permanece com a alma livre, mesmo quando tudo parece não ter mais jeito, ele ora e canta louvor ao Senhor, porque ele sabe que a alma está livre para adorar ao Senhor e que o Senhor dos céus pode todas as coisas. Paulo estava preso junto com Silas, mas não deixou a sua alma se prender no problema. Meu amigo, minha amiga, ouvintes da palavra de Deus, se nós deixarmos o sentimento nos dominar, fracassamos. Mas quando administramos o nosso sentimento e dominamos eles, não fracassamos. Não tomamos decisões precipitadas, não somos dominados para ser escravizados por um sentimento. O homem que deixa sua alma, o seu espírito ser preso em um sentimento de ódio, de tristeza, de rancor, ele pode fazer coisas que piorem a sua vida. O homem que deixa o orgulho, o sentimento de orgulho lhe dominar, ele vai estar sempre fracassando e sofrendo na vida. Mas quando ele domina o sentimento, controla, é confiante até mesmo no Deus Altíssimo, ele consegue, em meio à dor da prisão, em meio a um corpo machucado, aleluia, mesmo magoado pelos acontecimentos, pelas feridas, das lutas da vida, ele não se rende, continua adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Mesmo que a angústia cerque, tentando tomar conta, mas ele está sempre orando, desabafando com o Deus Altíssimo. Não prenda a sua alma no problema, nos problemas da vida. Se você prender a sua alma nos problemas da vida, os problemas lhe vencem.
Mas se você confiar em Deus e não deixar seu sentimento, seu espírito se prender junto com os problemas, Deus lhe faz vencedor através da oração e do louvor. Nós vemos hoje muita gente sofrendo com estado de depressão. É um problema que tem se alastrado na humanidade. Um problema que tem levado a muitos a se suicidar. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque pessoas que chegam a esse acontecimento deixou que os sentimentos fossem presos junto com os problemas que lhe cercam. A mente prendeu só naquilo, olhou só para aquele problema, não olhou para Jesus. E isso fez com que se rendesse e só viessem os pensamentos negativos. É um perigo deixar se prender o espírito, a alma, junto com os problemas da vida. Mas, para que isso não aconteça, louvar e adorar a Deus move os céus, traz a graça e o poder de Deus, mesmo que a prisão seja fortificada pelo nosso inimigo. Mas quando você ora e adora ao Senhor, com o coração aberto, com comunhão com Ele, Ele manda terremoto, as cadeias se quebram, caem as cadeias, as portas se rompem, e Deus traz libertação para você e para quem está ao seu redor. Não deixe a sua alma se prender nos problemas. Ainda que você hoje se sinta preso em uma enfermidade que o médico disse que não tem mais jeito, preso em um problema que a sua vida financeira não dá para resolver, preso em um problema que as suas forças não dá para resolver, eu quero te dizer que tem um Deus no céu que pode todas as coisas. E você pode todas as coisas no Deus no céu, no Cristo que te dá força em meio à fraqueza, no Cristo que te dá força em meio à dificuldade, no Cristo que te dá alegria nos momentos de tribulação, no Cristo que te dá refúgio e refrigério para a tua alma nos momentos de dor e angústia. Ele é o refúgio. Adore a Ele, glorifique o nome dEle. Seja um prisioneiro com a alma livre, porque a liberdade do teu espírito em adorar o Senhor, olhar para Cristo que é autor e consumador de nossa fé e adorar a Ele, vai te libertar em nome de Jesus do teu problema, vai te libertar da prisão que te cerca. Tá difícil, levante a sua cabeça. As forças humanas podem não ter jeito para resolver, mas o Deus Todo-Poderoso, para Ele nada é impossível. Não deixe a sua alma se prender no problema. Não deixe que o seu sentimento lhe escravize na tristeza junto com o problema da sua vida. Mas em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, adore ao Senhor, ore e busque ao Senhor em oração, glorifique o nome dEle, e Ele vai mandar a providência para a tua vida. Não deixe a sua alma se prender nos problemas. Não deixe que as prisões da vida prendam a sua alma. Domine os sentimentos e não deixe eles dominar. Eu vou lhe explicar um pouquinho sobre dominar sentimento. A Bíblia nos ensina para resistir às paixões. O que ela quer dizer com isso? Que eu e você, nós podemos dominar os nossos desejos. E existem sentimentos, desejos, que se eu não resistir, dominar ele me domina. E quando eu vou me dar conta, eu estou preso em um vício, escravizado, com a vida derrotada, quando muitos até morrem. Se eu deixar o sentimento do ódio me dominar, eu posso cometer um homicídio ou trazer um problema grande para a minha vida, para a minha família. Mas eu posso resistir a esse sentimento,
não deixar ele me prender. Paixões da vida, sentimento carnal que às vezes palpita, e se nós não dominarmos, que Deus nos deu essa graça para dominar, ele pode nos prender junto com isso, e quando nós acordarmos para a vida, estarmos num fracasso. Meu amigo, minha amiga, não prenda o seu espírito, a sua alma, nas prisões dessa vida. E ainda que essa vida está querendo te prender, deixe sua alma permanecer livre, adorando ao Senhor. Mas como, pastor Sérgio? Olhando para Jesus, que tem poder para te libertar. Olhando para Jesus, que tem poder para mudar a tua história. Quando alguém é desenganado da medicina e se entrega com seu espírito, deixa por seu sentimento se prender àquela enfermidade, a enfermidade o vence. Mas quando alguém é desenganado da medicina, mas que com fé, com certeza de Deus, olha para a enfermidade e diz: para a medicina não tem mais jeito, mas Jesus é médico dos médicos, ele cura. E adora e busca ao Senhor, Jesus é capaz de curar a enfermidade que a medicina desenganou. E você pode lembrar de alguém que testemunhou isso. Quantos já foram curados? Porque Deus fez milagre. Mas sabe por que isso? Não se entregou. Não prendeu a sua alma no problema. Vive o meu Deus, em cuja presença estou. Ainda não é o fim. Glória, levante a sua cabeça. Não se prenda neste problema que tem te cercado. Deus tem solução. Levanta, adora, clama a Ele. Ele vai mandar providência para a tua vida. Aprenda com Paulo e Silas. Eles estavam presos, encarcerados, mas a alma estava livre para adorar ao Senhor. A tua oração é uma arma poderosa. E o louvor, junto com a oração, abre prisões. Seja qual for o teu problema, em nome de Jesus, tem solução para ele. Porque para Deus nada é impossível. Então não ache que é impossível, não prenda. Porque quando você desacredita, você acha que é impossível, você prendeu o seu espírito junto com o problema. É possível sim. Tenha fé. Deus tem solução para a tua causa. Deus tem solução para o teu problema. Não se prenda a Ele. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus.